Oi, gente, tudo bem com vocês? Gente, no vídeo de hoje vamos fazer aqui um puxa-saco um pouquinho diferente, né? Do que eu costumo fazer e dos que a gente costuma às vezes ver aqui no YouTube, ou mesmo você vê em outros modelos. Ó, essa tirinha aqui já está pronta, olha. Vai ser a tirinha de cima para pendurar o puxa-saco. Essa tirinha aqui, ela tem a medida, gente. Eu cortei ela aqui com a medida de ela tá com a medida de 16 centímetros, sim, tá? Toda aberta, 16 centímetros. Lógico que eu vou dobrar aqui, né? Vou deixar uma partezinha pra dentro, pra poder fixar bem a costura. Eu vou usar também esses ilhós aqui, tá? É ilhós de cortininha, se você tem aquelas cortininhas de plástico do seu banheiro, né? Como eu usei durante muitos anos, até que eu colocasse o vidro, né? O box de vidro, eu usava. E geralmente elas vêm com esses ilhós aqui, ó, né? Esse ilhós de plástico. E a gente joga tudo fora, né? Porque a gente vai trocando as cortininhas e joga com tudo fora. Então, eu acho legal você guardar, porque a gente usa bastante isso aqui. Então, vamos usar esse ilhós aqui nesse puxa-saco. Agora, eu vou passar para vocês aqui a medida, tá? De largura e de tamanho que eu tô fazendo, de comprimento que eu tô fazendo esse puxa-saco aqui. Ó, tá dobrado aqui ao meio. Eu vou usar um tecido com estampa, né? Com estampa de margarida na cor branca, margaridinha, e o fundo dele é preto. Então, eu vou usar esse tecido aqui estampado e vou usar um tecido liso Oxford preto. De largura, gente, esse puxa-saco tá com 37 centímetros assim, tá? A largura do tecido assim, 37 centímetros. E de altura, ele tem, tá com 46 centímetros de altura. Lembrando que aqui vamos tirar a costura ainda, né? Esse tem 46. 45, 46,5. Você pode cortar com 47, né? De altura, 46. Por quê? Aqui nós ainda vamos tirar a costura. E esse aqui é o verso do tecido, né? O Oxford preto, que é a mesma medida desse. Então, não precisa passar a medida desse aqui estampa liso. Você pode fazer todo estampado, né? É porque eu tinha esse tecido aqui e quis aproveitar, né? Esse pedacinho de Oxford ali. Aqui na parte superior, a parte superior essa aqui, gente, eu fiz essa abertura aqui. Você dobra seu tecido estampado ao meio, né? Ou a parte da frente, se você for fazer todo estampado, vamos dizer a parte da frente é melhor. Você dobra ele ao meio, para você fazer essa marcação aqui, ó. Então, essa parte aqui, gente, que eu estou mostrando para vocês, vai ser a parte superior do puxa-saco. Eu fiz uma marcação aqui de 12 centímetros. Da extremidade aqui, do finalzinho do tecido, até a descida do tecido, né? Do corpo do tecido. Eu marquei 12 centímetros, tá? Esse corte aqui, não precisa você fazer ele aberto, não. Você simplesmente vai marcar, né? Já tá marcadinho ao meio, você vai vir com a tesoura e vai fazer essa abertura aqui. Não precisa você abrir aqui em cima, não, porque aqui a gente vai passar um viés e o próprio viés já vai deixar ele aqui abertinho, né? Mesmo que não ficar abertinho, já está aberto, né? Porque já fez o corte, então dá para você colocar as sacolinhas por aqui. Então, vamos lá. Essa parte aí. Aqui embaixo, observe que eu já fiz um círculo aqui, né? Um furo aqui meio esquisito. Eu vou ter que arrumar ele aqui, ó. Você vai dobrar o meio, a mesma coisa. Embaixo você precisa achar o meio. Você achando o meio aqui de baixo, você vai vir com o ilhós aqui, ó. Com esse ilhós que eu te mostrei aqui. A parte dele, essa parte aqui mais larga, essa parte maior que vai ficar pra fora. Você centraliza ele aqui, ó. Onde você marcou o meio. Faz o círculo por dentro, tá? Uma marcação, se você tiver a canetinha fantasma, tiver o giz, né, de costura que você tiver. E deixa uma margem aqui pra baixo, viu, ó. Vou mostrar vocês da maneira correta. Ó, vai ficar assim a parte de baixo, porque é por aqui que vamos puxar os saquinhos, tá? Do puxa-saco. Ó, observe que aqui eu tenho uma margem, né, que é pra costura, e a margem de baixo do puxa-saco, não precisa ficar tão aqui embaixo. Dá pra tirar tranquilamente, mesmo que fique aqui alguns, né, meio centímetro, algo assim. Então, deixa aqui embaixo uma margem pra costura. Então, aqui eu vou mostrar pra você, que aqui a gente já pode colocar de uma vez esse ilhós aqui. A única coisa aqui que eu tô achando é que ele tá muito pequeno, então eu vou abrir ele um pouco mais da maneira correta. Marcando aqui o meio, ó.
Então, eu posso abrir ele um pouco mais aqui, porque ele tá repuxando. Eu vou cortar nessa parte aqui que tá sobrando um pouquinho, que tá me dando uma margem aqui de corte, ó. Porque, na verdade, quando eu fiz a marcação ali, gente, eu não havia centralizado tão bem, tá? Aqui, igual agora eu mostrei pra vocês que já está marcado no ferro. Aí, vamos fazer o seguinte. Você vai pegar, pôr ele assim do lado avesso. Vai colocar essa parte que é mais fininha aqui atrás, ó. Exatamente aqui, onde está esse furo. E esse outro aqui na frente, ó. Quer ver, ó? Dá pra fechar, viu, gente? Pera aí. Às vezes é meio complicadinho, principalmente que eu não tenho costume de fazer esse tipo de costura assim, usando esse ilhós, né? Mas dá pra fazer direitinho sim. Vou colocar aqui. Eu prefiro fixar ele do avesso pro direito. Ó, você vai colocar aqui, ó. Olha só, o furo que você fez, ele vai encaixar direitinho aqui, tá vendo? Olha. Então, é do avesso pro direito. Aí, você vem com essa parte aqui, olha. E coloca aqui, ó. Olha que legal, gente. Né? Fica muito top. Então, é isso aí, gente. A parte de corte e de fixar isso aqui. Essa parte aqui já vai ficar assim, a gente já vai deixar assim, não é necessário tirar, tá? E agora, vamos pra costura. Ô, gente, desculpa, na verdade não vamos para costura ainda, né? Essa parte aqui vai ser a parte de cima, onde vamos colocar o corpo do puxa-saco. Aqui eu estou usando uma manta e 2 cortes de tecido, ó, direito com direito. Eu fiz esse corte de tecido aqui com a largura de 16 centímetros e a altura de 14 centímetros, tá? Então, aqui, ó, vocês observam que eu fiz uma marcação arredondada aqui, por quê? Vamos fazer a costura reta aqui. Quando chegar aqui, você arredonda um pouquinho nas laterais, reto, arredonda um pouquinho, e aqui pode ser reto também. E aqui na parte de cima, cadê minha tirinha, gente? Vou pegar aqui para ela cair. Aqui na parte de cima, nós vamos dobrar aqui. A manta tá maior, né, gente? Depois nós vamos cortar. Vamos achar aqui o meio. Eu já achei o meio aqui. Com essa caneta eu não vou enxergar, deixa eu tentar vincar, gente. Meu sabonetinho não está aqui. Aí nós vamos vir aqui ao meio, no meio aqui, e colocar essa tirinha já de uma vez, tá? E quando fizermos, deixa eu colocar esse alfinetinho, gente, pra já marcar o meio aqui. O meio tá aqui. Essa tirinha aqui, olha, nós vamos colocá-la aqui no meio, com essa parte pra dentro do tecido aqui, ó, nosso direito com direito. O que sobrar aqui você pode deixar para fora para cortar, porque eu tô deixando um tamanho já bem grandinho aqui, né? Por isso eu gosto de fazer essa tirinha aqui maior, porque eu posso fazer a costura tranquilo aqui, ó. Está no meio certinho. Essa coisa aqui, gente, essa pecinha é muito importante que ela fique centralizada, porque senão vai ficar torto. Depois a gente faz novamente, ó, uma medida para ver as pontinhas. Aqui eu tô vendo a pontinha de tecido com tecido, viu, gente? Não da manta, desconsidere a manta. E está no meio certinho. Então, essa parte aqui é isso aí. Agora, vamos sim pra costura. Então, gente, agora nós voltamos à costura. Eu já costurei o viés, né? Tô usando viés largo. Eu costurei do lado avesso do tecido e vamos virar esse viés. Esse viés, quando chega embaixo na pontinha onde eu estou mostrando, o que acontece? Ele dá tipo uma sobra, porque o viés é reto, ele não acompanha aquela parte ali embaixo que, né, que forma um V. Então, aí, o que eu optei por fazer? Eu optei por unir ali o viés, né, ponta com ponta, ver até onde terminava. Aí eu costurei a máquina, passei uma costura à máquina no viés, na pontinha do viés. Cerca de mais ou menos assim, 1 milímetro mais ou menos, tá? Ou não chega a 1 centímetro não, pouquinha coisa mesmo, ó lá a dobrinha, ó. Essa dobrinha que você faz embaixo aí e costura, você pode costurar e cortar o que sobrou. Eu não cortei, eu só dobrei ele mesmo e agora eu vou costurar aí. Porque quando chega embaixo, se você não fizer essa costura de sobra,
né? Tirando a sobra que fica aí, você não vai conseguir fazer o contorno embaixo, tá? Porque o viés, como você costura ele do lado avesso para depois virar, eu optei por fazer assim, para ficar uma costura mais segura. Quando chega embaixo, ele te dá uma certa dor de cabeça, porque não tem um encontro de uma parte com a outra, sendo que embaixo, né, teve o excesso. Então, faça uma costurinha, você vai fazer igual eu fiz aí, vai unir a parte de um lado e do outro viés, vai embaixo, a pontinha que sobrou, você costura igualando. E aí, virei, já estou costurando do lado direito, né? Eu estou dobrando esse viés, fazendo a dobrinha para que ele fique mais fino, porque ele é largo, né? Então, o viés largo ele te dá essa opção de fazer, se você quiser que ele fique mais delicado, aí você pode dobrar. E então eu fiz isso, eu dobrei ele e ele ficou estreitinho, e porém fica mais segura a costura. Então, esse puxa-saco desse modelo, gente, é um puxa-saco muito prático de fazer, né? Lembrando que essa parte de cima aí que eu fiz, ela meio ondulada, meio assim arredondada nas pontas, você pode fazer quadradinho, que fica lindo, tá? A gente pode fazer também algum aplique diferente, né? Uma maçã, uma laranja, usando a manta, né? E pôr na parte de cima e colocar o puxa-saco dentro. Existe, gente, variedade de modelos de fazer. Então aí, agora estou colocando a parte lisa, né, que vai ficar na parte contrária do meu puxa-saco. Eu estou colocando direito com direito e vamos passar a costura lateral. E vamos fazer, né, a costura lateral e a costura de baixo. Em cima vamos deixar aberto para a gente poder virar a peça. É um puxa-saco que a gente faz rapidinho, gente. 10 minutos dá para fazer esse puxa-saco. Aqui é claro que eu tô levando mais tempo porque tem a explicação e tudo. Porém, quando você pega para costurar, você tendo esses ilhós aí, procure aí alguns se você guardou ou se você ainda não guardou e tem as cortininhas, usa as cortininhas, igual eu falei no início do vídeo. Não joga os ilhós fora, gente. Esses ilhós dá para fazer, além dessas peças, muitas outras. Eu já tenho até no meu canal um vídeo antigo que eu usei esse ilhós para fazer um porta-pano de prato. Essa parte aí, gente, você pode fazer ela arredondada também. Nesse puxa-saco eu optei em fazer ele assim, ó, todo quadrado embaixo mesmo. Não fiz a peça assim arredondada aí embaixo, tá? Foi por opção mesmo. Esse puxa-saco também eu não coloquei assim muitos aviamentos, né? A gente pode colocar nessa parte de baixo, por exemplo, eu poderia estar costurando em uma rendinha, um outro tipo de aviamento, porém eu não tinha aqui. O aviamento que eu vou colocar aí vai ser na parte superior, que será mostrada no vídeo posteriormente. Eu dei uma leve arredondada ali, gente, mas não fez muita diferença depois que eu virei, não, porque não foi aquela voltinha, né, que a gente pode fazer também arredondadinha embaixo. Esse puxa-saco também eu não sobrepus, não coloquei viés na parte lateral dele, por isso que eu estou fazendo essa costura do lado avesso e virar depois. O máximo que você pode fazer depois é uma costurinha batida na lateral, se você quiser, se você achar que é necessário, né? Esse aí, por exemplo, usando o Oxford, eu nem precisei, gente, fazer a costura lateral. O Oxford é um tecido muito bom para ajudar a compor suas peças. Vamos agora virar, né? Tá no lado avesso, vamos virar para o lado direito. E aí, gente, aproveitar os tecidinhos que você tiver, né? Lembrando que você pode fazer também de retalhos, né? Juntar seus retalhinhos e fazer umas emendas assim, tentar compor cores assim que combinam uma com a outra, né? Para não ficar tão aleatório, né? Então, assim, esse aí ficou bem delicado, ficou bem sutil, né? Não pus, assim, outros destaques de cores, mas lembrando que eu fiz outros puxa-saco depois desse aí, saí juntando todos os ilhós que eu tinha aqui e todos os pedacinhos de tecido, gente, eu fui fazendo, tá? Esse puxa-saco, ele é sensacional de fazer. Muito bom. E ele ficou grande, ele não ficou pequeno. Eu acho incrível que desse modelo realmente é muito bom. Aí a parte superior, né? Ela já está costurada, já virei pro lado direito, né? Vocês viram aqui em cima eu fiz a costura arredondadinha como eu mostrei. Aí agora, gente, nós vamos fazer umas preguinhas, né? Vamos fazer umas dobras para poder fazer o franzido aí. Não vou alinhavar, vou simplesmente, nós vamos fazer dobrinhas aí mais ou menos de um dedo de dobra. 1 centímetro, por exemplo, de cada um.
Eu fiz aí, acho que 4 dobrinhas de cada lado, assim, não, 4 dobrinhas, ou 3, não sei, não lembro direito, acho que foram 3. E fazendo os franzidinhos. Esse aí você faz, gente, e assim, quando você vai fixar essa peça dentro ali daquela parte superior, né, do suporte, o que não pode é ficar largo, não pode ficar, quer dizer, estreito, faltando aqui nessa parte de cima que estamos franzido. Se por acaso estiver faltando algum franzido, é só aumentar o franzido, tá? Franzir um pouco mais, isso aí você faz na hora mesmo que você encaixar ali no suporte. No caso desse aí, por exemplo, eu acredito que ficou um pouquinho largo ainda, ó, aí tá franzidinho, tá vendo, ó? E costurado. Então, fica muito fácil você fixar no suporte. Ó, eu acho que ficou um pouquinho grande ainda ali, então quando eu coloco lá dentro, eu consigo franzir ele um pouquinho mais, tá? Então agora a gente coloca, e aí a gente tem que colocar na atenção de que não vai ficar um lado mais baixo que o outro, ou que o meio vai ficar mais baixo. Essa peça ela tem que ficar, depois você tem que conferir parte com parte, para que não fique torto, porque uma das coisas que realmente deixa o seu trabalho desvalorizado é ele ficar torto, gente. Não digo a costura, né? A costura é até aceitável. Mas o produto, assim, em si, né? No nível de altura, né? Altura com altura, largura com largura. Então, isso é muito importante que esteja certo, sim. Eu sempre dou muita atenção para esse tipo de coisas, assim, né? Na costura, de tipo de item. Que a costura ela é cheia de coisinhas, né, gente? Nós sabemos disso. Então, aí agora eu já coloquei ali, acho que eu alfinetei. Mas eu alfinetei, mas não pegou a parte de trás. Então, eu vou alfinetar novamente. Pra gente fazer a conferência, se não está torto. Isso você faz antes de passar a costura aí. Porque depois que você passa a costura, gente, não tem mais como você mexer, tá? Aí é só, tem que descosturar tudo novamente, né? O que danifica o tecido e também você perde seu tempo. Então, ali certamente eu estou centralizando o puxa-saco, né? O corpo do puxa-saco dentro do suporte. Ali já estamos medindo, né? Ponta com ponta. Ó, a costura de baixo com a costura ali de onde entrou o suporte e o final do suporte em cima. Tá certinho. Agora é passar uma costura. Gente, não tem mistério nenhum, não é nada assim demais. Costurar assim só requer realmente um pouquinho de paciência, mas você pode fazer suas peças tranquilamente. Aqui eu ensino da maneira, eu passo para vocês da maneira mais fácil possível, mas podemos sim fazer, né? Você pode usar a sua criatividade, colocar vários aviamentos, acrescentar aí também algum aplique, né, de flores, de acordo com o tecido, ou seja, soltar a imaginação. Aí a peça já está fixa aí, né? Já fixamos, ó. Ficou assim. Puxa-saco excelente, muito facinho de fazer. E aí ainda vou acrescentar o aviamento, né? Aí na parte superior, um aviamento branco. E posteriormente farei também um lacinho, vocês vão ver um lacinho na costura, tá? Vou costurar ele aí quadradinho, vamos fazer um lacinho. E vou colocar também uma pérola, né? Uma miçanga pérola costurada. Atrás ele ficou preto, né? Oxford preto. Eu achei muito legal mesclar a estampa com o Oxford, gente, liso. Achei sensacional. A princípio eu ia deixar ele só assim. Aí depois eu resolvi, tô conferindo novamente, né? Porque eu vou colocar o aviamento. Então, antes de colocar o aviamento, ainda dá para consertar algo se estiver torto. Mas não está certo. Eu tenho um aviamento branco ali, pensei que ia ficar legal, né? Ia combinar bastante. É exatamente o que eu farei. Vou colocar um aviamento branco.
Esse vídeo ele ia terminar aí, porém eu decidi colocar o aviamento, gente, e acrescentar o lacinho. E decidi fazer junto com vocês aí. Porque às vezes eu costumo terminar de fazer o vídeo aqui, aí, gente, mostrar pra vocês e depois ir lá e ainda dar uma mexidinha na peça. Acrescentar algo e tal. Então esse eu resolvi fazer pra vocês verem, né, direitinho, do jeito que ele ficou. Aí eu já vou costurar a peça aí, sobrepor essa peça, esse aviamento, gente, costurando já uma costura única, que vai servir para a parte da frente e para a parte de trás também. Esse aviamento eu circulei ele na parte da frente e parte de trás, né? E vai ser uma costura só para fixar aí, não precisa mais. O aviamento, ele dá um acabamento muito legal, né, gente? Ainda que seja um aviamento simples, ó, eu acho que já dá um destaque, né? Tem pedaço de linha ali, que certamente ele ia cortar. Ali ficou o lugarzinho de pendurar, né? E agora eu vou fazer um lacinho aí e vou mostrar aí no vídeo. O lacinho e todo o acabamento final. Essa parte arredondadinha aí eu acho que poderia ter ficado um pouquinho menor, né? Acho que ficou meio grandinho assim, mas já tava pronto, né? Eu vou começar a fazer outros menores. Eu acho que vai ficar mais bonitinho, mais delicado, né, gente? Aí eu estou costurando um tecidinho de poá. O fundo é preto e bolinha branca. Então eu acho que vai combinar ali, né, com o tecido. É um quadradinho, gente. Você pega um tecido, dobra ele lá do avesso. E é um retângulo, na verdade. Faz uma costurinha e faz um laço do tamanho que você quiser. Aí fica a seu critério, né? Não vou passar para vocês a medida, que se você quer um laço grande, se você quer fazer 2 laços sobrepor um sobre o outro, se você quer colocar mais de um laço, fica tudo a seu critério. Esses detalhes aí, gente, você pode soltar a sua imaginação e pode exagerar, pode colocar fitas, renda, ou fazer mais neutro. É sensacional, gente, é maravilhoso. Realmente costurar é muito bom. Então esse aí vai ficar mais simplesinho mesmo. Mas eu achei que mesmo simples assim, né? Sem muita coisinha, ficou bem legal. Aí eu já desvirei o lacinho, né? Já desvirei. Estou vincando o meio dele ali, ó. E vou fazer uma costura à mão. Tô usando a linha branca, pra fazer o franzidinho e assim fazer o formatinho do lacinho, ó. Muito fácil, gente. Dou umas voltas com a linha e volto com a costura bem no centro, né, do lacinho, para aí a gente colocar a miçanga. Vou reforçar mais uma vez a costurinha. É uma pérola inteira, é uma pérola pequena, né? Não é minúscula, mas ela é pequena. Eu acho que combinou bastante com os poá, né? Essa miçanga aí ficou bem legal com essa estampa aí. E aí, gente, o vídeo já está quase acabando. Eu vou me despedir de vocês. Agradeço quem está assistindo o vídeo, agradeço quem está deixando o like. Um beijo, fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Fiquem aí com o restante do vídeo.